Em Redescobrindo o Amor, um casal à beira do divórcio enfrenta a dor da traição e a perda de conexão emocional. Após anos de distanciamento, eles buscam reconciliação por meio da terapia de casal, enfrentando suas falhas e lutando para salvar o relacionamento. A história explora perdão, autodescoberta e a difícil jornada de reconstrução de um amor que parecia perdido. Minha esposa infiel. Acreditava que seu caso fortaleceria nosso casamento, mas eu tinha um plano diferente. Minha esposa infiel acreditava que o caso dela fortaleceria nosso casamento, mas eu tinha um plano diferente. Minha esposa Sherry achava que eu não sabia de seus planos, acreditando que eu era tolo ou desatento quanto ao seu crescente caso com o colega de trabalho Todd. Ela assumiu que eu toleraria suas ações e aceitaria sua contínua relação com ele. No entanto, ela tinha outra coisa vindo pela frente. Não sabia que eu já estava suspeitando há um bom tempo. Percebi mudanças claras, sinais evidentes de infidelidade, como sair para trabalhar até tarde com frequência, atualizar seu guarda-roupa, se aproximar demais de Todd e perder o interesse nas atividades que compartilhávamos. Apesar de minhas tentativas de conversar sobre minhas preocupações, ela sempre as ignorava. Sherry naturalmente negava que algo estivesse errado, atribuindo minhas suspeitas à minha insegurança e possessividade. Não vendo outra opção, contratei um detetive particular. Eu me recusei a continuar cego para a verdade. Desde o começo do nosso relacionamento e ao longo de nossos 10 anos de casamento, deixei claro que nunca toleraria minha esposa me traindo. Foi com sentimentos mistos que me sentei no escritório de Jake Sloan, o detetive particular, e ouvi seu relatório. Fiquei aliviado quando ele me disse que Sherry não havia cometido adultério, mas esse alívio foi de curta duração, pois ele acrescentou a expressão "por enquanto", explicando que ela estava tendo um caso, mas ainda não havia se tornado algo íntimo, embora fosse apenas uma questão de tempo. Aparentemente, Sherry e Todd se referiam a si mesmos como cônjuges de trabalho. Eu detestava essa expressão. Só havia um cônjuge para mim, eu. Algumas pessoas podem achar essa expressão fofa e inofensiva, mas, para mim, isso significava que ela estava tendo um relacionamento íntimo com outra pessoa. E, de fato, era exatamente isso que estava acontecendo. O relatório do detetive indicava que Sherry e Todd almoçavam juntos todos os dias, apenas os dois. Eles se seguravam pelas mãos e se sentavam próximos. O detetive também forneceu várias fotos deles se abraçando e, às vezes, até se beijando. Fiquei furioso ao ver as imagens e quis estrangular aquele idiota do Todd. Além dos almoços, os amantes costumavam ficar até tarde no trabalho, mesmo sem razão aparente, como se quisessem evitar ir para casa e aproveitar o máximo de tempo possível longe de seus respectivos cônjuges. O detetive me informou que havia conseguido rastrear os e-mails e mensagens de Sherry. Eu sabia que isso era completamente ilegal e não poderia usar como prova em um possível divórcio, que em nosso estado é difícil quando se trata de adultério, pois o divórcio sem culpa é mais simples e não exige provas. De qualquer maneira, eu queria as informações para mim mesmo. Sloan se recusou a me fornecer as mensagens reais, nem sequer deixou eu ver, mas me ofereceu um resumo do conteúdo. Ele me garantiu que minha esposa nunca falava mal de mim, apesar de Todd tentar fazer isso várias vezes, mas Sherry não permitia. Pelo menos isso era um alívio. Os e-mails e mensagens confirmaram que o relacionamento deles era romântico, embora nenhum deles professasse amor, mas as conversas eram bem íntimas, beirando o sexo virtual. Todd enviava fotos do corpo dele e Sherry retribuía com fotos de seu peito nu. Segundo Sloan, ela ainda não havia enviado fotos explícitas. Enquanto eu estava sentado em seu escritório pensando nas próximas ações, Sloan me deu a pior notícia de todas. A esposa de Todd sairia de viagem para visitar a mãe por 3 dias e os amantes haviam decidido aproveitar a oportunidade para consumar o relacionamento. A única coisa que os impedia era eu. Eles estavam indecisos sobre como passariam a noite juntos se eu permanecesse por perto. Como eu não tinha intenção de sair da cidade, tornando isso quase impossível, começaram a ponderar várias opções. Uma delas seria me informar de que Sherry iria em uma viagem de fim de semana com amigas, mas
Temendo que eu descobrisse a verdade conversando com as amigas dela, abandonaram essa ideia. Outra possibilidade seria tentar me convencer a sair de casa, sugerindo que eu organizasse uma viagem de golfe com meus amigos, mas também não seguiram essa opção. Eles decidiram seguir uma abordagem mais direta e honesta. Todd acreditava que eu estava caminhando para me tornar o típico homem traído, alguém que faria qualquer coisa para manter Sherry como minha esposa amorosa e feliz, até mesmo permitindo que ela tivesse um caso. Ele a persuadiu de que, ao transar com ele, ela poderia melhorar nossa vida sexual e nosso relacionamento. Ele a convenceu de que a melhor opção seria me contar sobre o relacionamento deles, e eu aceitaria, relutante, mas aceitaria. Eles acreditavam que eu ficaria tão desesperado por ela que não teria coragem de me opor. O que Todd não sabia era que ele subestimou completamente a minha determinação. E o que mais me surpreendeu foi que Sherry acreditou nessa narrativa enganosa. Deveria estar claro para ela que eu nunca toleraria isso. E se ela não conseguisse perceber isso, talvez estivesse mentalmente instável. Sloan me informou que essa era toda a informação que ele tinha, então eu aceitei e voltei para casa. Pedi que ele continuasse monitorando as mensagens de Sherry e me atualizasse sobre qualquer mudança. Na sexta-feira, Sloan me ligou e informou que Sherry planejava me contar tudo na segunda-feira, depois do trabalho. Ela pretendia me dizer que iria sair com Todd para um jantar e uma noite de dança, culminando em uma noite de hotel. Ela voltaria para casa no sábado ou domingo, dependendo das atividades. Eles ensaiaram o discurso dela, convencendo-se de que eu aceitaria sua explicação. Eles aguardavam minha reação inicial de raiva, mas Sherry estava preparada para me convencer de que seria apenas uma vez, embora ambos soubessem que não era verdade. Ela até sugeriu que, depois disso, poderíamos ter relações sexuais, como uma recompensa pela minha compreensão, como se eu fosse aceitá-la como segunda mão de Todd. Como foram gentis de pensar nas minhas necessidades. Com apenas 2 dias para me preparar para essa conversa, eu comecei a pensar em como iria lidar com a situação. Durante o final de semana, pensei se deveria tentar salvar meu casamento. Meu plano evoluiu à medida que refletia sobre meus sentimentos por Sherry. Decidi confrontar a situação de forma direta e pôr fim nisso de uma vez por todas. Quando nos casamos, éramos muito felizes. Passávamos todo o nosso tempo juntos, compartilhando tudo o que vivíamos. Ela era minha melhor amiga e minha melhor amante, mas, com o tempo, algo se perdeu. Talvez fosse assim que as coisas acontecem. Nada dura para sempre. Talvez meu conceito de casamento fosse antiquado, idealizado, mas eu acreditava que deveríamos ser uma equipe, enfrentando juntos as dificuldades da vida. Refleti brevemente sobre a possibilidade de deixar Sherry ficar com Todd, mas rapidamente descartei essa ideia. Não ia deixar aquele idiota tomar o que era meu. Eu estava pronto para lutar. Quando Sherry me ligou logo após o almoço na segunda-feira, percebi sua falta de chamadas durante o meu horário de trabalho, o que me fez ficar mais alerta. Ela me perguntou como eu estava, e eu a questionei sobre o fato de estar em casa no horário certo, já que ela tinha algo importante para me contar. Respondi que também tinha algo importante para lhe dizer e mencionei que estaria disponível por volta das 17h15. Ela não respondeu de imediato, o que me fez ficar ainda mais desconfiado. Quando perguntou sobre minha grande notícia, decidi guardar para nossa conversa pessoal mais tarde. Fui ao trabalho, pedi para sair mais cedo e me preparei para o confronto. Ao chegar em casa, arrumei a mesa, abri uma garrafa de vinho e preparei 2 copos. Quando Sherry chegou, entrei em cena com um sorriso e a cumprimentei com "Oi, querida", usando o mesmo carinho de sempre. A vi jogar as chaves e a bolsa sobre a mesa e senti um alívio por ela não ter trazido Todd, o que teria complicado as coisas. Ela parecia surpresa com minha disposição para conversar tão rapidamente, mas concordou em conversar na hora. Aproximei-me da mesa e disse que gostaria de compartilhar minha notícia primeiro. Ela, hesitante, deu sua permissão e comecei a falar diretamente. Quero me divorciar. O impacto foi imediato e Sherry ficou completamente atônita. Ela parecia não entender o que estava acontecendo. Quando perguntou o motivo, eu disse, sem rodeios, "Eu não te amo mais." Minhas palavras a afetaram profundamente. Ela ficou completamente confusa, como se não
conseguisse entender a gravidade da situação. Ela ainda tentou argumentar, perguntando como isso havia acontecido. Fiquei calado por um momento, deixando o peso da minha decisão pairar no ar, até que comecei a relembrar os bons momentos que passamos juntos. Falei sobre os primeiros anos do nosso casamento, quando éramos inseparáveis, compartilhando tudo, até as atividades mais simples, como almoçar juntos ou sair para fazer compras. Mas com o tempo, a conexão se foi e agora tudo parecia uma fachada. Sherry ainda tentou se defender, dizendo que o amor dela por mim não havia desaparecido, mas eu a ignorei, continuando a relatar como nossas vidas mudaram. Lembrei de como outros casais admiravam nosso relacionamento, de como eu escolhia estar com ela, mesmo quando não tinha grande interesse nas coisas que fazíamos. Ela tentou justificar o que estava acontecendo, mas eu já estava decidido. O que antes era uma parceria parecia ter desaparecido, e eu não tinha mais espaço para tentar salvar o que já estava quebrado. Sherry, enxugando uma lágrima, expressou seu amor pelo filme que eu mencionei, dizendo que deveríamos tê-lo assistido pelo menos 100 vezes. Ela sugeriu que continuássemos assistindo juntos. Em resposta à minha menção sobre o divórcio, Sherry exclamou sua relutância em terminar o casamento. Ela imaginava envelhecendo ao meu lado, fazendo aulas de culinária e dança de salão, ou simplesmente deitados na cama lendo livros, expressando como nossa convivência estava se tornando cada vez mais distante. Eu admitia incerteza sobre quando isso havia começado, olhando fixamente em seus olhos. Expliquei que começamos a ir jantar fora de 2 a 3 dias por semana para uma vez por semana. Uma mudança que, na maior parte, foi influenciada por Sherry. Ela alegou que não tinha tempo para almoçar fora do escritório, mas isso acabou sendo mentira, pois ela continuou almoçando fora, só que com outra pessoa. Eventualmente, paramos de almoçar juntos e eu comecei a almoçar com meus colegas de trabalho. Aos poucos, fui gostando da companhia deles, talvez até demais. Durante a conversa, exagerei na situação, tentando não colocar a culpa exclusivamente em Sherry, pois não queria que ela se sentisse atacada ou que a conversa virasse uma repreensão. Não era esse o meu objetivo, pelo menos não ainda. Nossa rotina de chegar cedo em casa para passar tempo juntos perdeu o sentido. Passamos a trabalhar mais e mais, e quando finalmente voltávamos, muitas vezes nos sentíamos distantes ou distraídos. Respondendo à pergunta de Sherry sobre o motivo de nunca ter falado sobre isso, eu reconheci que ela estava certa. Apesar de já ter expressado minhas preocupações inúmeras vezes, concordei com ela, dizendo que gostaria de entender por que passar tempo juntos não era mais importante para ela. Eu admiti sentir que falhei nisso. Tinha a impressão de que estava assumindo a responsabilidade pelo nosso afastamento, embora soubesse que não era verdade. Sabia que, se eu confrontasse Sherry com a informação sobre Todd antes, a conversa não terminaria bem, sem que ela se colocasse no meu lugar. Eu acabaria sendo visto como o idiota ciumento e controlador. Então, antes de revelar o que eu sabia, quis que ela se lembrasse do que tivemos e refletisse sobre o papel dela em destruir isso. Aos poucos, paramos de fazer quase tudo juntos. Você começou a ir para suas festas de solteira e eu comecei a frequentar as noites de pôquer. Você ia para spas nos finais de semana, eu ia jogar golfe. Sherry e eu começamos a passar dias inteiros sem falar sobre nada além do tempo ou das últimas notícias. Nossa vida sexual também sofreu. O cansaço ou a falta de interesse geralmente dificultavam nossa intimidade. Refletindo sobre nossos primeiros dias de casamento, comentei como não podíamos nos afastar um do outro. Engajávamos em atividades íntimas 4 ou 5 vezes por semana, às vezes várias vezes ao dia. Lembrei, de forma descontraída, como gostava de te acariciar enquanto você cozinhava, ou como às vezes pulávamos o jantar para passar a noite juntos. Atividades como IR para a hidromassagem, que costumavam ser parte regular da nossa rotina, haviam desaparecido já fazia mais de 1 ano. Quando Sherry sugeriu que eu não queria mais ter relações sexuais, eu refutei a ideia, achando-a infundada. Acreditei que ela estava tentando jogar a culpa em mim para justificar seu comportamento. Em resposta, ri e esclareci. Ah, Deus, não. Eu nunca parei de querer
ter sexo. Estou tão ansioso agora quanto estava há 10 anos. Eu só parei de querer sexo com você. Eu sabia que isso a machucaria profundamente. Ela pensava que me havia rejeitado fisicamente, e aqui estava eu, dizendo que a razão pela qual nossa vida sexual estava morna era porque eu não queria mais ela. Quase ri, não fosse a dor que senti. Sherry, surpresa, perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu simplesmente mencionei a falta de interesse e descrevi como, do meu ponto de vista, ela parecia desinteressada, sem querer nada excitante ou sequer um toque de ousadia. Senti que ela queria terminar rápido e passar para atividades mais interessantes, como tricotar dote. Eu destaquei meu desejo por maratonas de sexo nos finais de semana e enfatizei que ela sequer queria que eu a proporcionasse prazer. Chamei nossas últimas experiências físicas de entediantes e afirmei que, nas últimas vezes, fiz de conta que estava gostando, só para terminar logo. Quando Sherry se defendeu, dizendo que eu tinha gozado dentro dela, eu lembrei que ela insistiu em usar contraceptivos, apesar de já estar tomando anticoncepcionais. Expliquei que ela nunca prestava atenção no método contraceptivo, o que facilitava para mim dar um jeitinho, fingindo que estava tudo bem, apenas cantando, saindo de cima dela e descartando o preservativo vazio. O choque e a vergonha foram visíveis em seu rosto. Eu admiti que meu plano havia funcionado e me desculpei, mas não pude deixar de acrescentar uma ironia. Foi você, não eu. Ela ficou me olhando, seu rosto corado, as lágrimas secas. Não sabia se sua expressão era de raiva, frustração ou vergonha. Na tentativa de aliviar a tensão, enchi o copo dela e ela tomou um grande gole. Continuando, expliquei que não seria surpresa se ambos começássemos a procurar companhia em outros lugares. Quando ela questionou quem seria o outro, eu disse que não era eu, embora ela não tenha entendido isso de imediato. De repente, Sherry me perguntou, irritada, se eu estava me apaixonando por outra pessoa ou se estava traindo-a. Eu a tranquilizei, reafirmando meu compromisso com o casamento e enfatizando meu aversão à infidelidade. Reconheci nossa história de traição com os cônjuges anteriores, reafirmando meu compromisso de não repetir os mesmos erros. Sherry pediu desculpas, reconhecendo a acusação injusta e concordando que sabia que eu nunca faria algo assim. No entanto, ela parecia culpada e não conseguia me olhar nos olhos com as mãos trêmulas. Quando mudei de assunto, sugeri que, depois do divórcio, poderíamos tentar algo novo, talvez com um novo interesse amoroso. Então, revelei minha grande novidade. Havia me reunido com meu advogado e finalizado a papelada. Fui direto ao ponto, dizendo que ela seria entregue com os papéis de divórcio na sexta-feira. Quando ela, desesperada, me perguntou sobre isso, eu reafirmei que seria na sexta-feira e, tentando esconder um sorriso, expliquei que isso era o melhor para nós dois, permitindo que ambos recuperássemos nossa liberdade. Eu reconheci que os últimos 10 anos haviam sido um desperdício de tempo, mas eu não queria que ela pensasse que tudo tinha sido em vão para mim. Eu sugeri que talvez ela também desejasse o divórcio tanto quanto eu e mencionei que parecia que ela não queria mais estar comigo há muito tempo. Classifiquei nosso casamento como um erro. Sherry se opôs, insistindo que me amava e que queria ficar casada comigo para sempre. Lamentavelmente, respondi que não a amava mais e, citando as leis de divórcio sem culpa do estado em que estávamos, expliquei que dividiríamos os bens igualmente, o que evitava um processo legal conturbado, a menos que houvesse traição provada, o que não era o caso. Propus dividir o dinheiro igualmente e planejei visitar o banco no dia seguinte. Falei sobre a necessidade de abrir novas contas, mudar cartões de crédito, alterar as contas de utilidades e vender a casa. Já tinha um corretor agendado para colocar a casa à venda na quarta-feira. Sherry, sobrecarregada, se opôs, expressando incerteza e me pedindo para parar. Ela começou a chorar novamente, mas eu a assegurei que já havia feito as malas e ficaria em um hotel até a mudança definitiva. Sugeri que ela ficasse na casa até ela ser vendida. Sherry gritou pedindo para eu esperar, mas eu insisti que não havia necessidade de esperar, ressaltando a urgência de resolver tudo antes de sexta-feira. Ela, confusa, me perguntou qual era a importância daquele dia. Eu mencionei casualmente que a sexta
sexta-feira era o dia em que ela tinha planejado o encontro com Todd, seu namorado. Disse que seria a noite em que passariam juntos em um hotel para uma noite apaixonada. Sherry congelou, seus olhos se arregalaram e sua boca ficou aberta enquanto ela tentava responder. Eu puxei uma pasta com um resumo do relatório de um detetive particular e mostrei a seção que detalhava os planos dela com Todd para aquela sexta-feira à noite. Quando ela começou a explicar, eu a interrompi, sugerindo ironicamente que ela talvez dissesse que não era bem isso. Lembrei-lhe das fotos de ela e Todd se beijando durante o almoço, lembrando-lhe das fotos de ela e Todd se beijando durante o almoço. Enquanto ela me encarava, lágrimas escorrendo pelo rosto, Sherry pediu desculpas em voz baixa. Com um sorriso largo no rosto, eu disse: "Agora eu me lembro exatamente quando parei de te amar. Revelei que foi no dia em que descobri seus planos de me envolver em um cenário de homem traído, algo que relembrava a traição que sofri de minha ex-mulher." Ela, desesperada, pediu desculpas, tentando me convencer de que não amava Todd. Segundo ela, o encontro com ele seria apenas um flerte para reacender nosso relacionamento, e depois daquela noite com Todd, ela prometia que passaria o resto do final de semana com muito amor e sexo. Ela disse que Todd havia dito que isso iria me excitar e revitalizar nossa sensualidade. Eu respondi, cético, questionando como ela achava que nossa vida sexual poderia ser revitalizada com outro homem em vez de comigo. Argumentei que não via lógica em suas ações. Ela então tentou mudar de tática, mencionando que Todd havia dito que eu ficaria bem com isso, se fosse o que a fizesse feliz. Eu reafirmei que queria vê-la feliz, mas feliz comigo, como costumávamos ser, não com outro homem. Não conseguia entender como ela poderia imaginar que eu ficaria bem com uma proposta dessas, considerando minha posição firme contra a infidelidade. Ela tentou justificar suas atitudes, alegando que não seria infidelidade, pois ela teria minha permissão. Eu, firmemente, disse que isso nunca aconteceria. Percebi então que deveria ter entendido tudo isso desde o começo. Expressei minha incredulidade sobre como pude permitir que o tédio e a solidão me levassem por esse caminho. Admiti que Todd havia despertado meu interesse novamente, mas ela, tentando se justificar, perguntou como eu poderia me sentir assim, sendo que nós, segundo ela, éramos felizes e apaixonados. Eu reconheci que não sabia a resposta, e ela continuou sugerindo que talvez fosse porque eu tinha me afastado, parando de almoçar com ela e evitando passar tempo juntos. Ela me acusou de ter escolhido estar na situação em que estava, ao passar tempo com Todd e não com ela, criando uma situação em que tanto Todd quanto eu estávamos entediados e solitários. Ela negou minhas acusações, insistindo que nunca teria se afastado intencionalmente. Ela se lembrou de como eu costumava dizer que estava ocupado demais para almoçar e até em um dia específico me mandou uma mensagem dizendo para ela e sozinha. Sherry acreditava que tinha sido minha decisão interromper nossos almoços e que, como eu nunca mencionei nada, isso demonstrava que eu não percebia a mudança. Ela expressou que estava tão absorvida no seu mundo com Todd que não percebeu que estava perdendo a mim. Sherry declarou que não queria Todd, queria a mim e que queria que nós voltássemos a ser como éramos antes. Pedindo desculpas, ela admitiu que havia estragado tudo e desistido de nós. Insisti que era tarde demais, balançando a cabeça em discordância. Sherry implorou, prometendo deixar o emprego, trabalhar em outro lugar e nunca mais ver Todd. Ela declarou seu amor por mim e afirmou que não havia traído, pois não tiveram relações sexuais. Reconheceu sua tolice, dizendo que Todd não significava nada para ela e implorou para que eu não a deixasse. Mantive que não era algo simples, discordando quando ela disse que eu a havia impedido antes que fosse longe demais. Argumentei que só o fato de ter relações sexuais com ele teria selado a traição. Sherry protestou dizendo que eles eram apenas amigos, e eu contra-argumentei, enfatizando que ela deveria ter sido amiga de mim mais do que qualquer outra pessoa. Sobrecarregada, Sherry baixou a cabeça nos braços, chorando, e jurou que nunca mais me negligenciaria ou me tomaria por garantido. Ela me implorou para tratarmos a situação como um grande erro e pediu perdão. Respondi, dizendo que não se tratava apenas de um erro, mas de uma traição ao nosso amor. Ela insistiu que seu coração sempre foi meu e que foi eu quem estava disposto a entregar meu corpo a outro homem. Eu a lembrei que foi
foi ela quem me parou, e questionei se meu amor por ela era tão insignificante que eu não poderia lutar por ele. Expressei que ela significava tudo para mim e que eu lutaria por ela. Sherry afirmou que morreria por mim. Eu, duramente, declarei que não sentia mais afeto por ela, fazendo com que ela gritasse e tentasse me puxar para perto dela. Apesar de suas desculpas e súplicas, afirmei que, embora acreditasse que ela estava arrependida, isso não mudava o fato de que eu não a amava mais. Garanti a ela que Todd seria o seu consolo. Quando ela revelou que Todd era casado e só queria algo físico, eu sorri e sugeri que a esposa dele poderia ter algo a dizer sobre isso. Informei que tanto a esposa de Todd quanto eu havíamos usado o mesmo advogado de divórcio. Então, entreguei-lhe uma pasta com o relatório do investigador, fotos dela com Todd e os detalhes da proposta de divórcio. Aconselhei-a a ler o documento inteiro. Sherry implorou para que eu não tomasse tais medidas, sugerindo que, se eu quisesse acompanhá-la ao banco, deveria ligar e avisar. Levantei-me da mesa e saí de casa, ignorando o som de minha esposa chorando. Atualização: Sherry lutou contra o divórcio e, para evitar uma batalha legal longa e cara, eu concordei quando o juiz recomendou terapia de casal. A terapia superou minhas expectativas, promovendo uma comunicação aberta e sem julgamentos entre Sherry e eu. Ela compreendeu porque os avanços de Todd quase colocaram nossa relação em risco e eu expus a dor e humilhação que ela me causou. O conselheiro ficou orgulhoso de nosso progresso. Após algumas sessões, voltei para casa e compartilhamos momentos de grande paixão. Sherry se entregou aos meus desejos com muito prazer. Um ano depois, havíamos reacendido a conexão amorosa que tínhamos no início de nosso casamento. Sherry mudou de emprego e entrou para a minha empresa. Passávamos a viajar juntos, almoçávamos todos os dias, não por obrigação, mas por desejo genuíno. De fato, fazíamos quase tudo juntos. Adornamos uma pequena árvore de Natal, terminamos pinturas abandonadas, começamos outro curso de cerâmica e nos matriculamos em dança de salão. Para minha surpresa, uma caixa de canetas coloridas que encontrei não estava seca. Uma noite, enquanto nos aninhávamos sob um cobertor e assistíamos "Você tem um e-mail", Sherry me beijou e revelou que precisava discutir algo importante. Lágrimas se formaram em seus olhos, causando um momento de pânico em mim enquanto meu coração batia mais rápido. Sem me dar a chance de responder, Sherry revelou: "Você vai ser pai". Sorrindo, enxuguei suas lágrimas e, de forma brincalhona, imitei Tom Hanks, dizendo: "Não chore, garota do balcão. Eu sou obcecado por finais felizes".